Este canal nasce de uma inquietação, uma sensação estranha de que aquilo que mais rejeitamos é, muitas vezes, o que mais nos define. Personagens que causam repulsa, ideias que incomodam, líderes que fascinam e assustam ao mesmo tempo. Para entender esse território obscuro entre o fascínio e o nojo, é impossível não passar por uma das pensadoras mais inquietantes do século XX, Júlia Kristeva. Júlia Kristeva não é uma filósofa de respostas fáceis. Ela não escreve para confortar, mas para desestabilizar. Seu pensamento se volta exatamente para aquilo que a sociedade tenta expulsar para fora de si, e que mesmo assim, insiste em retornar. Kristeva nasceu em 1941 na Bulgária, sob um regime comunista rígido, onde o controle das ideias fazia parte do cotidiano. Pensar fora da linha não era apenas um ato intelectual, mas um risco real. Esse ambiente moldou profundamente sua visão sobre poder, linguagem, exclusão e identidade. Ainda jovem, Júlia Kristeva deixa a Bulgária e se muda para a França. Esse deslocamento não foi apenas geográfico, mas simbólico. Ela se torna uma estrangeira, alguém que observa de fora e de dentro ao mesmo tempo. Essa condição nunca a abandonaria. Na França, Kristeva se forma em linguística, filosofia e psicanálise. Passa a dialogar com grandes nomes do pensamento europeu, como Roland Barthes e Jacques Lacan. Mas mesmo cercada por esses pensadores, ela nunca se encaixa totalmente. Kristeva ocupa um lugar incômodo, híbrido entre disciplinas e correntes. Ela nunca foi uma militante política tradicional. Não construiu discursos panfletários nem defendeu ideologias fechadas. Sua crítica é mais profunda. Ela questiona as bases invisíveis da cultura e da subjetividade. Durante anos surgiram acusações de que Júlia Kristeva teria colaborado como informante do regime comunista búlgaro. Essas acusações nunca foram comprovadas de forma definitiva. O que permanece é a ironia. Uma pensadora que dedicou sua obra ao estudo do estrangeiro e do corpo estranho, sendo tratada como um corpo estranho pelo próprio meio intelectual. Essa experiência atravessa toda a sua obra. Seu livro mais conhecido, Poderes do Horror, Ensaio sobre o Abjeto, é fundamental para entender o pensamento de Kristeva. Este não é um filme nem uma obra de ficção, mas um ensaio filosófico e psicanalítico. No livro, o abjeto é aquilo que o sujeito precisa expulsar para conseguir existir como sujeito. Não é simplesmente o mal, nem o inimigo externo. É algo íntimo, perturbador, que ameaça as fronteiras da identidade. O abjeto é o que causa nojo, repulsa e desconforto. É o corpo em decomposição. É o sangue fora do lugar. É tudo aquilo que rompe limites. Mas ao mesmo tempo, o abjeto é familiar, porque vem de dentro. Por isso ele assusta tanto. E é aqui que muitos personagens, líderes e narrativas analisadas neste canal se conectam a Kristeva. O vilão, o anti-herói, o excluído, não são apenas maus. Eles revelam aquilo que a sociedade tenta negar em si mesma. Neste ponto, a primeira parte desta análise chega ao fim. Na continuação, vamos entender como Júlia Kristeva desenvolve a ideia do estrangeiro, da exclusão simbólica e por que seguir cegamente líderes ou ideias pode ser tão perigoso do ponto de vista psíquico. Para Júlia Kristeva, o estrangeiro não é apenas alguém que vem de outro país. Essa ideia é aprofundada em seu livro Estrangeiros para Nós Mesmos, outra obra central de sua trajetória. Nesse livro, Kristeva afirma que o verdadeiro estrangeiro habita dentro de nós. Rejeitamos o outro porque ele nos lembra da nossa própria estranheza interna. O estrangeiro ameaça porque expõe a fragilidade das fronteiras identitárias. Sociedades constroem mecanismos de exclusão, não apenas por medo do outro, mas por medo de si mesmas. O diferente funciona como espelho. Essa lógica não se aplica apenas à política ou à imigração. Ela aparece em líderes carismáticos, seitas, movimentos ideológicos e até na cultura pop. Quando alguém segue cegamente um líder, muitas vezes não está seguindo a pessoa em si, mas uma ideia que preenche um vazio interno. O pensamento crítico desaparece. Questionar passa a ser visto como traição. Kristeva alerta que essa abdicação da responsabilidade subjetiva é extremamente perigosa. Não porque o líder seja necessariamente monstruoso desde o início, mas porque o seguidor abandona a própria capacidade de julgamento. Outro livro fundamental é Sol Negro, Depressão e Melancolia. Aqui Kristeva analisa o vazio existencial, a perda de sentido e a melancolia profunda. Quando os referenciais simbólicos se rompem,
O sujeito entra em colapso. Esse estado psíquico aparece com força em personagens marcados por ressentimento, orgulho ferido e exclusão. A violência muitas vezes surge como tentativa desesperada de dar sentido ao vazio. Kristeva também escreve sobre a revolta íntima. Uma revolta que não se manifesta como destruição externa, mas como questionamento interno. É a recusa de identidades prontas. É a recusa de seguir cegamente. É exatamente aqui que o pensamento de Júlia Kristeva se conecta à proposta deste canal. Não se trata de glorificar o caos nem de romantizar o mal. Trata-se de compreender como o abjeto, o estrangeiro e a exclusão moldam indivíduos, narrativas e sociedades. Ignorar essas forças não as faz desaparecer. O que é reprimido retorna, muitas vezes, de forma mais violenta. Compreender o abjeto é compreender a si mesmo. Reconhecer o estrangeiro é aceitar a própria estranheza. E talvez seja isso que torna Júlia Kristeva tão desconfortável e tão necessária. Agora você sabe de onde vem o nome deste canal. Ele nasce de uma pensadora que ousou olhar para aquilo que todos preferiam esconder. E no fim é sempre bom lembrar: ignorar o abjeto não nos torna mais puros, apenas mais cegos. Porque afinal isso é Kristeva.